Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que está em pauta aí, né, do processo de eleição. E a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre como aconteceu esse processo de independência. Então vamos entender uma coisa: os Estados Unidos, o processo de independência americano começou no século XVIII, propriamente em 1775, quando foi assinada a Declaração de Independência. Mas vamos entender um pouco antes disso. A colônia, ou melhor, os Estados Unidos, a América do Norte, era uma colônia inglesa, ou seja, de influência inglesa. E por muito tempo, os Estados Unidos, ou a colônia, as 13 colônias chamadas no período, eles tinham uma certa autonomia na sua forma de desenvolvimento, ou seja, a Inglaterra não se incomodava tanto, dava mais liberdade para que as colônias se organizassem de forma política. Havia representantes, uma classe mais elevada. No entanto, no século XVIII, antes, já em 1750, 60, houve um grande incentivo fiscal de impostos dentro da colônia, com a lei do selo, com a lei do chá e com a lei do açúcar. Estou usando colinha aqui. Então, assim, vamos entender isso. Foram leis que instauravam maior valor de impostos sobre esses produtos, o que aumentava mais ainda a arrecadação inglesa. No entanto, isso desagradou a elite da colônia. Então, iniciou um processo aí de luta para que se desmembrasse a colônia da América do Norte da Inglaterra. Então, mas esse processo, isso se estendeu por um período. E aí a gente vale ressaltar que nesse período havia uma certa já influência iluminista dentro da colônia, das 13 colônias, da colônia inglesa, ou seja, os pensamentos de poder absolutista, contra o poder absolutista, os pensamentos da divisão de poderes republicanos. Tanto é que os Estados Unidos, ele fez uma transição muito rápida no seu processo de independência, do processo monárquico para o republicano. Lembrando, diferente do Brasil, que se tornou independente, no entanto, continuou com uma monarquia, só que uma monarquia oriunda do Brasil. No caso dos Estados Unidos, eles eram colônia e no seu processo de revolução e independência, eles já instituíram um governo republicano baseado nos preceitos iluministas, especialmente sobre Montesquieu, que fala sobre a divisão dos poderes. Então, se cria uma república federativa entre os estados, lembrando que nos Estados Unidos cada estado tem muito mais autonomia do que propriamente dito aqui no Brasil. Então, os estados têm leis diferentes, têm processos diferentes em várias áreas. Então, esse processo se instaura, então, uma república federativa, onde se divide os três poderes, né? O presidente, o executivo, os deputados e senadores no legislativo e o judiciário, que é os juízes e a Suprema Corte. Então, essa foi a desmembração dentro desse sistema. Vale ressaltar que as lutas separatistas não foram da noite para o dia e não foi apenas assinar uma declaração de independência. A Inglaterra revidou e iniciou então a chamada Guerra dos 7 Anos, que a gente vai falar depois, tá bom?